a advogada Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita. Ela é formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Digital e com pós-graduação na Universidade de Mackenzie, pós-graduada e também especialista em Direito Comparado pela PUC. Perfeito, doutora? Mestre pela PUC. Mestre pela PUC. Nós vamos falar hoje sobre temas ligados ao bullying, sobretudo, mas principalmente sobre o direito digital e as consequências da má utilização da internet na propagação de conteúdo. Para conversar com a doutora Ana Paula Siqueira, eu convidei a advogada e especialista em comunicação, Soraya Câmara. Obrigado, Soraya. Obrigado, doutora Ana Paula. Antes de batermos um papo, conversarmos sobre o direito digital focado no bullying, eu gostaria de perguntar para a senhora o caso Neymar, que está na mídia do mundo inteiro. Neymar está sendo acusado de estupro, ele se defende, ele liberou o áudio de suas conversas pelo WhatsApp com a acusadora, inclusive com imagens. Isso tipifica crime, doutora? Acho que antes de mais nada é importante que as pessoas não se utilizem da internet como um tribunal para julgar qualquer um que seja. Perfeito. Seja a moça, seja Neymar, e seja qualquer outro caso, né? Então não cabe ao cidadão comum colocar um juízo de valor sem saber a origem dos fatos, sem conhecer o direito. Sim. E obviamente muitas vezes de forma tendenciosa e agressiva. Então quanto mais você coloca comentários agressivos a qualquer uma das partes, isso não ajuda ninguém e também não ajuda o devido processo legal. Então, antes de mais nada, é importante que as pessoas entendam, né, que isso vai ser resolvido muito provavelmente judicialmente, né? Obviamente você vai ter duas esferas, uma esfera civil, uma esfera criminal. A esfera civil, obviamente, como é um ato vai ser voluntário, a entrar ou não, e a parte criminal, isso vai depender de como os fatos estão sendo apurados, e aí depois, com toda a coleta de fatos e informações, o Ministério Público vai ver se vai ou não oferecer denúncia. Mas o fato dele ter liberado o conteúdo do WhatsApp e algumas imagens da acusadora tipifica um crime? No caso, eu vi que algumas imagens colocam-se os borrões, né? Sim. Seria justamente para você evitar o 218C do Código Penal, né? Que é a divulgação de conteúdo íntimo. Obviamente que a questão pode ainda ser discutida na esfera civil, se a parte ofendida quiser ingressar em juízo em relação a isso. Se a outra parte não quiser fazer nada, não tem ação judicial, tá? Perfeito. Então, é muito porque o cível ele vai ser uma liberalidade do ofendido. E o crime não ocorre assim. Então, tem muitas vezes que a pessoa fala, é porque eu não vou dar queixa. Isso é bobagem. É coisa de quem não entende o direito. Se a ação é penal pública, se a iniciativa da ação é do Ministério Público e o Ministério Público vem a ter conhecimento dessa ação, pouco importa se você vai dar queixa ou não vai dar queixa, essa é uma iniciativa específica do promotor de justiça. Perfeito. Soraya. Oi. Eu gostaria de perguntar se a questão do bullying no Brasil é uma questão já de saúde pública. A questão do bullying é uma questão multidisciplinar, tá? Então ela envolve, hoje, diferente da época dos nossos pais, né? E nossa também, né? Nós não íamos para a escola com celular. Porque o bullying existe há muitos e muitos e muitos anos, né, doutora? Acho que desde a época do Sócrates, né? Quando ele começou a fazer... Então é muito antigo, a questão não é essa. Hoje se sofre mais em virtude do cyberbullying, né? Porque antigamente a vítima do bullying, dentro de casa, ela estava protegida. Hoje não tem mais essa proteção por conta dos grupos de WhatsApp. Então, grupos do WhatsApp do
quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, ensino médio, e aí a vítima vai sendo xingada, ofendida, agredida. Os pais não controlam os celulares, não prestam informações de educação digital para os filhos, vai se alimentando a questão dessa angústia, justamente como foi dito, Sim. vai se alimentando quadros de ansiedade. Isso vai abarrotando não só os consultórios de psicólogos, como também de psiquiatras. E hoje, como é uma questão multidisciplinar, envolve também tecnologia, envolve infraestrutura, envolve saúde pública, envolve educação. Então você tem vários órgãos públicos que precisam tomar medidas contra o cyberbullying e ainda nem sabem do que se trata. Doutora, até a década de 70 não era considerado bullying violência, pelo que eu li, pesquisei. Não sei se a senhora concorda. E por que agora essa diferença? Até a década de 70 era uma visão diferente do bullying da visão de hoje. O que acontece? Por que essa diferença? Então, eu nem discuto o ponto de vista sociológico ou pedagógico, mesmo porque eu nem teria essa expertise, né? A minha expertise mesmo é na área jurídica. Então, o bullying, ele não existe um crime de bullying, né? Ele não tem um tipo penal, ele é uma figura sociológica. Então, pela lei do bullying, né, que é de 2015, que é a 385, o que se diz? É toda forma de intimidação, né? Então, ela está definindo o que é o bullying. Do ponto de vista jurídico. Tá? Então, é toda o nosso qualquer internauta forma... entender. Qual é a definição de bullying, doutor? É toda forma de intimidação, agressão ou exclusão, também deixar de ladinho é bullying. Tá? Ignorar, discriminar. Deixar, fala, porque tem gente que fala, sempre, mal eu não trato, eu só não falo com a pessoa, não pode. Só se refere ao ambiente escolar, nesse caso. Exatamente. Tipo, convidar para festas. Exatamente. Mesmo porque a lei do bullying só fala de escolas e agremiações, clubes e agremiações recreativas. Os clubes também são contemplados. Então, a lei do bullying fala desses três. Instituições de ensino de toda a natureza. Ensino fundamental, médio e superior também. Sim. Perfeito. Instituições de ensino, clubes e agremiações recreativas. Então, toda forma de exclusão, agressão, violência, de forma repetitiva, tá? Contra uma ou mais pessoas, isso de forma presencial ou virtual, isso é bullying. Perfeito. Agora, afinal, o agressor é vítima ou vilão? Se a gente for tentar julgá-lo ou entender a situação, né? Do ponto de vista jurídico, que é a lei do bullying exige que vítimas e agressores sejam tratados, tá? Para quê? Para que sejam reabilitados ao convívio social. Equanimemente. Exatamente. E uma vez que se trata de menores de idade, não adianta demonizar crianças. Muitas vezes a criança é agressor porque uma vez você foi vítima. Então a figura da vendetta, da vingança, ela é muito comum, né? Dentro da sala de aula, nos clubes. Então é muito importante, e a lei foi muito feliz nesse ponto, de colocar que vítima e agressor realmente precisam de suporte. Aí a lei exige suporte psicológico, social e jurídico. Então exige essa tripartida para a vítima e para o agressor. Mas qual é a faixa etária, doutora? Que ocorre essa o pergunta bullying nas escolas, basicamente. A partir de que idade acontece? Essa pergunta é maravilhosa, sabe por quê? Porque a lei do bullying não colocou limitação de idade. Portanto, se ela não colocou limitação de idade, quem pode ser vítimas? Alunos, pais e professores. Quem pode ser o agressor? Alunos, pais e professores. Ou seja, todos aqueles que são... Em ambos os lados do balcão. Em ambos os lados. Então, toda a comunidade escolar pode ser vítima ou pode ser agressor. Mas então, desculpa interrompê-la, pode continuar. Perdão. Até nós tivemos esse caso dramático agora dessa professora de Carapicuíba. Sim. Vocês viram o vídeo, os alunos jogando, vandalizando e atacando essa professora. Então, muitas vezes os professores são atacados dentro de sala de aula. Eles são massacrados dentro de sala de aula.
No mês passado, até a Fátima Bernardes fez uma entrevista muito bonita com um professor que tinha uma deficiência nas mãos e que era vítima de bullying e sofria de forma absurda. E ela fez todo... Ele até teve que fazer um boletim de ocorrência porque ele não conseguia dar aula. De tanto que ele era intimidado dentro de sala de aula. Mas não é um problema educacional das crianças que cometem o bullying em casa, começando pelos pais? Sim. Um trabalho de civilidade, de educação, de valores. E até uma questão jurídica para se separar. Tá? Também não estou entrando na parte pedagógica. A formação... Tá? Formação de indivíduo com valores, com ética, isso é trabalho dos pais. Não pais. adianta Em casa. Em casa. Não adianta papai e mamãe falar, isso é problema da escola. Não, isso não é problema da escola. Tá? Você tem que formar o seu filho em casa. A escola, e qual é o papel da escola? A escola é o quê? Prestar informações, fazer o programa anti-bullying, que ela é obrigada, né? Se ela não implementa o programa anti-bullying com todos os requisitos que estão lá no artigo 4º da lei, ela presta um serviço ao consumidor defeituoso, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E vai ser punida por isso. E o que acontece com essa escola que não cumpre? Se que não recalcitra cumpre, e não cumpre? Ela com a vai ter que determinação legal? indenizar civilmente os envolvidos no caso de bullying e, que é um ponto que eu coloco no meu livro, eu acredito que existe a responsabilidade... Qual é o livro, doutora? O título do livro? Se está disponível nas livrarias? O meu livro é o Comentários à Lei do Bullying, 1385 de 2015. É um livro sem juridiquês, bem simples, para que uma todo linguagem mundo possa... didática. Exatamente, para que as pessoas possam entender, né, o que é isso, o que é esse bullying, o que é esse cyberbullying, o que é educação digital. Então, uma das coisas que eu coloco no meu livro, está disponível na Saraiva, na internet, multi-editoras, Livraria Cultura, da Vila, todas Perfeito. elas. Perfeito. Até nas Casas Bahia. E aí o que acontece? Quando se fala dessa parte de criminalização, se o diretor da escola tem o dever de implementar um programa de combate ao bullying e não o faz... ele assume a responsabilidade criminal, nos termos do artigo 13 do Código Penal, pela omissão. Então, se houve uma lesão corporal, ele é coautor. Se houve um homicídio, ele é coautor. Se houve uma injúria, uma calúnia, uma difamação, ele vai responder pela coautoria. Ele é cúmplice. Exatamente. Agora, as crianças e os jovens devem comunicar aos pais os responsáveis pela perseguição. Mas isso não acontece na prática, eles têm muito medo, não é isso? É verdade. E vai protelando a situação, né? Exatamente. Mas medo por quê? Seria medo de represália? As crianças e jovens, né? Sim. A senhora poderia falar sobre isso? Esse é um ponto nevrálgico. Por quê? O jovem, ele tem essa rebeldia natural do adolescente, né? Nós tivemos todos isso, nós, né? E passa, felizmente passa. Então, o que acontece? É muito importante, eu falo, é um dever, mais uma vez, eu não estou aqui para falar nem como psicóloga, nem como pedagoga, mas como advogada. Especialista em direito. Os pais têm o dever de fiscalizar e-mail, celular, telefone. Então, é dever legal da Blitz. Obrigação. Né? Tem psicólogo que arrepia, eu falo, calma, como ele vai fazer isso? Isso é uma questão pessoal de cada família. Eu estou falando que se você der um celular para o seu filho, você tem que ir lá e olhar o celular. Você tem que ir lá olhar e-mail. E não existe direito de privacidade entre pais e crianças menores de 18. Mas elas são ameaçadas, os jovens também, as crianças. Sim. E eles têm muito medo por isso, né? É por isso que o pai tem que olhar o celular. E a escola também fazer o seu papel, né? Mas é que a escola não consegue olhar o celular. Mas pode fiscalizar de outra forma, né? A escola, exatamente, quando ela coloca mecanismos de compliance escolar, e o compliance não é só medidas anticorrupção, né? O compliance do inglês é o to comply, estar de acordo com, né? Estar de acordo com a lei. Então, se a escola coloca medidas de cartilhas, códigos, planos de ação, atividades lúdicas, e é muito importante que tudo isso seja registrado
Porque a escola, tem escolas que às vezes eu vejo faz um trabalho maravilhoso. Aí eu falo, cadê a prova documental do que você fez? Não, porque a gente conversou, que a gente falou. Eu falei, querida, nada disso vai te salvar em juízo. Sem dúvida. Eu falei assim, agora daqui a pouco você vai me falar o quê? Que você vai rezar? Não tem mais o que fazer, né? Os programas de compliance estão muito em voga hoje nas instituições empresariais. A senhora falou em compliance escolar. Como a senhora define o que é o compliance escolar? A senhora faz um trabalho muito sério nesse campo. Exatamente. O compliance escolar são medidas, tá? Justamente para quê? Você vai fazer um mapeamento total da escola. Total. Então, É uma ação didática? não é só uma ação didática, é uma ação jurídica mesmo. Então, é uma ação jurídica no qual você entra em todos os departamentos, tá? Justamente para ver a legalidade dos atos, ações, o que pode ser implementado, o que pode ser melhorado, o que tem que ser extirpado, né? Porque tem determinadas condutas Sim. que não são condizentes com o ambiente escolar. E quem precisa mais de compliance, né? Que às vezes a escola fala, mas compliance não é uma coisa corporativa. Eu falei, escola, você é uma empresa, entenda isso. Você tem funcionário aqui É dentro? uma marca. A escola é uma marca. Você tem Colégio funcionário? X é uma marca. Você tem marca, você tem funcionário, você atende órgãos públicos, você recebe fiscalização, você tem cozinha, você Envolve recebe todos vigilância esses ambientes dentro da sanitária. escola, o compliance escolar, além Sim. dos professores, do corpo docente. Envolve até a corpo faxina, discente, transporte, segurança, todas as tudo, áreas. absolutamente tudo. RH, jurídico, pedagógico, Esse trabalho que a senhora faz nas tecnológico. escolas, são quantas escolas em São Paulo e como é que funciona? Quais os critérios para as escolas aderirem a esse programa que a senhora desenvolve e executa? Hoje nós fazemos esse atendimento não só São Paulo, né, mas também temos escolas aí Rio de Janeiro, Distrito Federal. Não só em São Paulo. São Exatamente. quantas escolas hoje? E Paraná são 52 escolas. E o que acontece? A escola, ela precisa entender que ela tem que passar por esse processo. Não é fácil. E às vezes a escola fala assim, eu vou... a gente faz isso em 2 semanas. Eu falo, uma pessoa que fala que faz um programa de compliance em 2 semanas é uma piada. Tá arrancando dinheiro da escola, tá tapeando a escola. Isso não existe. Um programa de compliance bem feito, primeiro que não é 2 semanas. E segundo, ele é um programa que ele se perpetua no tempo. Que é uma exigência das leis anticorrupção, E diferenciado, acredito, porque cada escola tem o seu perfil. Sim, e é o que eu falo, a escola, diferente da empresa, ela tem muito mais situações delicadas. A empresa, a maior parte delas, não trabalha com a quantidade de menores que uma escola trabalha. Né? E a mesma coisa a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A senhora faz esse trabalho pelo seu escritório de advocacia. Faço. Qual é o site, quem estiver interessado em tomar conhecimento com mais detalhes sobre esse programa que a senhora desenvolve de coaching, vamos chamar? Pode ser? Coaching nas escolas. Pode, exatamente. Qual é o site? Quem estiver interessado deve acessar que site para ter as informações sobre esse tema? O site do escritório é www.slmadv.com.br. Repetindo, por gentileza. www.slmadv, Siqueira Lazareschi de Mesquita, adv.com.br. Agora, doutora, uma coisa que eu considero muito séria, que as zombarias e agressões na infância repercutem na saúde física e mental da fase adulta. Então, o bullying, ele sai da escola, o bullying já está encerrado o assunto e ele continua com as consequências. Sim. Tanto ou fisicamente, que é uma coisa muito séria, uma agressão física, ou principalmente mental. Sim. Mental, né? Que aí caracteriza as doenças mentais. Exatamente. Que levam uma vida inteira, às vezes. Então, ou seja, mutila o jovem ou a criança por o resto da vida. Isso eu acho de uma grande seriedade, porque atrapalha a vida toda e ele nunca vai ser feliz. Exatamente. É por isso, e a sua colocação é perfeita, justamente porque esse foi o intuito do legislador.
a mutilação psicológica está trazendo reflexos a longo prazo. E muitas Então, vezes de caráter irreversível, né, doutor? Irreversível, Isso é irreversível. terrível. Então, todas as formas de transtorno, transtornos até físicos, né, também advém dessa humilhação, dessa agressão que às vezes ocorreu numa primeira infância. É possível você elencar quantos tipos de bullying são praticados hoje nas escolas de uma maneira geral? E Juridicamente. complementando, o TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, divulgou recentemente que surgem anualmente em São Paulo cerca de 8.000 casos por ano nas escolas públicas. Por que só nas escolas públicas? E a escola privada? Imagina, é muito mais. É muito 8.000. mais. Inclusive, na sua 8.000 entrevista que eu vi recentemente, só deu uma emissora de televisão, a Rede Record, é bem... 8.000 casos anualmente divulgados pelo Tribunal de Justiça, nas isso escolas públicas. Não, isso São é uma Paulo. vara. Isso foi uma vara. Uma vara. Uma vara Só só. deve ter tomado conhecimento dessa Tem pesquisa. 15 varas públicas. Mas com né? licença, Então, isso em relação a outros países, como está o Brasil? o Brasil já tem pesquisas, é o segundo no ranking de cyberbullying. Então, No no mundo. mundo. Ranking mundial. Porque aqui está O problema é a educação. a educação. Cultura. É a educação. A corrupção? Para o duro da corrupção. Exatamente. Se você Também de ser educa um cortejo. exatamente, mas as pessoas elas são corruptas muitas vezes porque você não tem o quê? Uma educação de ética. Então, e isso é muito importante que se frise desde a primeira infância. Noções de cidadania, de Exatamente. ética, de civilidade. E não é, e o que acontece? Obviamente a internet ela tem muitas facilidades, mas uma das coisas que o jovem precisa entender é que a vida não é 100% fácil, ela não se resolve com um touch da mesma forma que você faz no celular. E as condutas éticas, não é fácil você ser honesto. Porque existe o culto, ao jeitinho brasileiro, não é, doutora? Exatamente. Esse culto ao jeitinho brasileiro é problemático, né? Exatamente. Então, quando você quer ser 100% ético, você tem barreiras no Brasil dificílimas. Dificílimas. Então, quando a gente vai fazendo um programa de compliance escolar, Sim. muitas vezes, por exemplo, por que só 52 escolas? Isso não é nada. É uma E aí gota você, de- exatamente, uma gota e às d'água. vezes tem escolas que eu não trabalho com um tipo de instituição que faz isso, você me fala, não, faz só um negócio pra gente mostrar pro juiz que tem. Eu falo, querido, isso aqui é uma mentira. Você não é O seu trabalho educador. já contempla as escolas privadas hoje? Ou Exatamente. públicas também? Não, eu só trabalho com escolas privadas. Agora, em que Então, medida as secretarias de educação do município, do Estado, do Ministério da Educação, que tipo de trabalho o poder público faz para mitigar o problema do bullying no Brasil? Diminuir a participação do Brasil nesse ranking, nessa posição que é o segundo lugar no mundo. Olha, Existe um trabalho do poder público no sentido de diminuir? eu fui nas secretarias, fui na Secretaria de Educação do Estado, fui na Secretaria de Educação do município de São Paulo. Tentei, a gente tentou. Olha, A senhora tem ido a Brasília, que eu sei exatamente. também. Falamos lá. Olha, eu tentei, eu falei, por favor, cadê os relatórios? Porque a lei do bullying fala que vão ter relatórios. Eu não vi, ninguém consegue me mostrar um relatório. Ó, Um olha. relatório de nada. Não existe. Eu falo, não, mas tá escrito aqui. Cadê os relatórios? Então, aí a gente tem que falar com... Nós estaremos... o gerúndio. Nós vamos estar olhando, nós vamos Olha, estar mas procurando... aí, doutora, aí eu pergunto, Tergiversam, né, doutora? será que tem Tergiversam. desculpa, será que tem alguém ainda que considere o bullying uma brincadeira, simplesmente infantil, para ter essas atitudes, para não Exato. O que acontece? dar a importância devida ao estrago, falando claramente, que o bullying faz na vida da criança e do adolescente? Mas é que o que acontece? Hoje, eu não sei se nós temos governantes, isso eu estou falando de toda e qualquer esfera, todo e qualquer partido político, que entenda isso. Acho que ninguém entendeu. Eu acho que está todo mundo ainda, esta geração de políticos e de governantes, está lá,
foi criada lá nos anos 70, 80. Aliás, a área educacional hoje vive problemas seríssimos, né? Exatamente. No âmbito federal. Exatamente. E aí, são pessoas que não entendem as dimensões de uma educação digital, não entendem o que é o direito digital. Ora, aí, o bullying virtual, ele é mais... como é que a senhora compararia o bullying presencial e o bullying virtual? Hoje, qual é o registro mais que caracteriza? O bullying virtual é muito maior do que o bullying presencial hoje. Né? Infelizmente, sim. Então, realmente, o Brasil é o segundo no ranking de cyberbullying bullying em geral, mundial. no caso, cyberbullying. Do cyberbullying. E nós temos também essas variações. Então, por exemplo, tem o Happy Slap, que é a bofetada feliz. Então, onde as pessoas espancam os amigos. Feliz. Exatamente, espancam os amigos. Então, o agressor vai lá, espanca, tem um filmando. E isso é publicado ou no YouTube, ou no Instagram, ou nos grupos de WhatsApp. E isso é uma forma de violência presencial e virtual, juntas. E o que me intriga, quando eu falei dos anos 70, que até então, pelo menos que eu li, a bullying não era caracterizado como violência. Eu queria entender, doutora, se ela me ajudasse, todos, né, a todos também, para a gente entender por que naquela época não era caracterizado como violência e havia o bullying. Qual a diferença? O que aconteceu com a sociedade? Por que ela se transformou para pior? O que acontece? Na verdade, esse pode ser que até tenha algum relato psicológico ou pedagógico falando sobre isso. Do ponto de vista da parte da jurisprudência, nós já temos casos e julgados do Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores. Quantas ações hoje? São inúmeras, centenas de milhares. Inúmeras. Porque assim, o Poder Judiciário ele não é obrigado a informar. Ele é obrigado a informar os casos, por exemplo, de Lei Maria da Penha. Aí o juiz vai lá, quando vai colocar a sentença, e informa para que você tenha uma estatística. Então seria muito bacana, né, se o Conselho Nacional de Justiça colocasse, olha, juízes, se você vê caso de bullying ou de cyberbullying, se tivesse um campo, né? Porque até que se o magistrado fala, puxa, eu quero reportar isso, não tem campo para ele. Né? Então não é uma negligência do juiz. Sim. É que realmente dentro do processo eletrônico você não tem um lugar para o juiz fazer esse tipo de informação. E o levantamento que fizemos foi realmente conversando com os magistrados. Oi, tudo bem? Quantos casos? Mas no caso do adolescente, da criança, existe o direito à privacidade, né? Exatamente. O sigilo. Você Exatamente. não pode divulgar. E é por isso que a maior parte dos casos são em segredo de justiça. Agora, o que eu penso é que hoje há muita falta de respeito, né? A gente sempre lembra do tempo da vovó, né? E comenta que antigamente era diferente. Porque o bullying é uma grande falta de respeito, na realidade, com o outro, com o ser humano. Exatamente. Então, eu acho que talvez a sociedade perdeu um pouco do respeito, do conceito do que é respeito em relação a antigamente. E aí proporcionou, facilitou... A senhora concorda? Concordo. Que haja bullying hoje mais violento. E assim, acho que realmente se perdeu muito do respeito, né? Sim. Tinha uma coisa que os antigos tinham, que a gente não escuta mais, que é o temor reverencial. É verdade. Então o temor reverencial, aquela coisa do pai, dar aquela olhada. Apenas um olhar. Um olhar. A mensagem foi. Exatamente, captada, né? Imediatamente. Era esse temor reverencial. E assim, a família é a primeira responsável disso. Tem que assumir a responsabilidade. Esses cursos que a senhora faz de coaching, pais e alunos, como é que funciona? A senhora faz palestras, qual é a carga horária desse curso? Se é um curso, se é só uma palestra, como é que funciona? Então, nós fazemos, tem cursos, né? E também fazemos esse atendimento presencial para pais, né? Justamente que precisam. Nas próprias escolas? Nas escolas e dentro do escritório também. Então, também no escritório. Muitas vezes a gente consegue coibir casos de bullying, fazendo essa orientação para as famílias e evitando que tudo isso não vá para o judiciário. Imagina, ano passado, que maravilha, né? Mais de 300 casos não foram para o Poder Judiciário. 302 casos evitados. Então, um resultado positivo. Nossa.
Fruto o Tribunal trabalho. de Justiça de São Paulo tem que me agradecer, 302 Fruto a do menos que trabalho eles que a não senhora julgaram. desenvolve. Quer dizer, Exatamente. houve uma redução E expressiva. Exatamente. E isso traz tranquilidade para quê? Para a vítima e para o agressor. Porque nos casos de bullying, essa questão que foi colocada é extremamente importante, né? Esse exercício de empatia, de resiliência, é o que faz a transformação social. E isso a empatia, a resiliência, são técnicas, sim, de pacificação social Sim. e, obviamente, de justiça restaurativa. A senhora, Agora, desculpa, só complementando, a senhora Ah, tem uma especialização também em programação neurolinguística. Eu ia falar exatamente isso. Ah, olha que legal. Coincidência, de sintonia, isso chama-se sintonia fina. É verdade. Qual é a importância dessa especialidade no seu currículo para o trabalho que a senhora desenvolve em relação ao bullying, a programação neurolinguística? Ela tem um papel preponderante? O importante disso é o quê? Me aproximar das pessoas. Eu quero estar perto das pessoas. Eu quero que as pessoas me abram as circunstâncias para que a gente possa ajudá-las, né? Então não basta só que a gente precisa compreender toda a situação. E para que a gente possa fazer composição, evitar que isso vá para o judiciário, evitar a Sim. briga judicial, aí a programação neurolinguística é essencial. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer é em relação ao programa Proteja-se dos prejuízos do cyberbullying. A pergunta é a seguinte: como desenvolver esse programa Proteja-se dos prejuízos do cyberbullying, de acordo com a lei do bullying de 13.185/15? Faz sentido? Então, o que acontece? Esse foi um programa desenvolvido por nós. Criado pelo escritor. Exatamente, registrado, Ah. tá? Então tem até um registro público desse passo a passo, tá? Então é justamente por quê? Porque a gente coloca a nossa digital nisso. Então DNA. exatamente, o nosso DNA, porque ele foi criado antes de existir a lei. Ah, foi antes? Foi antes de existir a lei. Ah, Então esse tá. programa começou em 2013, quando nem se sonhava E a em lei foi ter criada em bullying. 2015 ou 2016. 2015 e entrou em vigor em 2016. E ele está em acordo com a lei, ó. Exatamente. Então, a naturalmente. cada passo que se dá, Ah. esse programa ele é objeto de aprimoramento. Então, é isso que nos traz felicidade. Então, um programa que cresce e se desenvolve, né? Então, obviamente, tem o nosso DNA, mas, por exemplo, dentro da rede dos Vicentinos é uma forma. Sim. Aí, dentro da rede do Colégio Pentágono é outra forma. Sim. São os Então, perfis diferenciados. Exatamente. diferentes Por exemplo, o em cada Colégio Everest, né? Também é outra forma. Obviamente, estou citando 3, também não quero ser injusta com todos os outros, né? Que são nossos queridos, mas eu estou falando de redes. E nas né? escolas Então, de curso superior, nas universidades? As Existe uni- também registro de bullying? existe sim o registro de bullying, cyberbullying. Em número bem inferior. Então, a grande questão é Pergunto. como essas instituições estão tomando conta desses casos, tá? Mesmo porque quando se trata de maiores de idade, tem É outra terminologia. Que a senhora- Não seria nem outra terminologia, porque ainda é instituição Ainda de instituição ensino. educacional. Perfeito, Exatamente, perfeito. ainda é uma instituição educacional, mas os conflitos são geridos de uma outra forma, diferente quando tem crianças envolvidas, né? Agora, eles param de ir à escola, muitas vezes por causa do bullying, desistem da escola ou têm aversão à escola. Isso é de grande seriedade, isso, Sim. né? Além dos danos psicológicos, Sim. que levam para a vida adulta. Sim. Então, o bullying é uma coisa que precisa ser cuidada na sociedade, precisa ser pensada, porque traz consequências seríssimas aos cidadãos. E Exatamente. prejudica o país como um todo, lógico. E a Que pessoa pode refletir própria. da idade adulta da criança. E reflete do na idade adolescente. adulta. Não é, Não, doutora? certamente reflete. Então, como fica essa situação? Gostaria que a senhora comentasse sobre a aversão e parar de estudar. Até por conta disso, tem várias famílias que entram com decisões judiciais, com Ações. processos, né, na justiça, justamente para pedir autorização para que essa criança estude em casa. Ah, tá. Então,
justamente para falar, olha, não é obrigado, eu vou dar todo o currículo, que nos Estados E ela vai Unidos, estudar em exatamente, porque no Brasil, se você não matricula o seu filho na escola, obviamente tem uma questão do abandono parental, e até a parte de você, o pai e a mãe podem até vir a perder a guarda dessa criança. Abandono parental. Exatamente. Porque essa questão é polêmica também do ensino domiciliar. Porque Exatamente. precisa preparar a criança em casa, não pode ensinar de vez em quando o alfabeto. Exatamente. Tem que realmente preparar. Isso não é problemático, doutora? Exatamente. Então, essa questão do ensino domiciliar, ela já é bem superada nos Estados Unidos, né? Que é possível. No Brasil ainda não, mesmo porque temos uma outra cultura, é bem diferente. Né? Isso é uma decisão do Supremo, não teve recentemente? Do Supremo Tribunal Federal? Do Supremo Tribunal Sim, Federal? exatamente. Teve em relação a isso. Exatamente. É que o que acontece, até porque o tema realmente ele é muito extenso, mas é pra complexo, né? Exatamente, Exatamente. né? Mas, assim, em relação ao bullying, eu não acredito que o ensino domiciliar resolva. Eu acredito que a criança vai sim ter problemas, toda criança vai ter conflito, desgaste em sala de aula, qualquer escola do mundo terá isso, né? Falar que não vai ter, desculpa, é ilusão, é mentira, vai ter. A grande questão é, essa criança ela precisa aprender, obviamente, com os conflitos que são naturais da vida. Você vai botar o quê? Que pessoa é essa que vai para o mercado de trabalho? Vai dentro de uma bolha? Exatamente, O primeiro doutora. grito que o chefe der, é bullying, mas também não pode, É verdade. né? Mas aí eu lhe pergunto, em que momento os pais podem interferir? Qual é o momento para interferir? Sempre. Sempre. Porque Sempre. eles têm que, as crianças, os jovens têm que enfrentar. É o exercício eles da têm que- autoridade paterna. Eles têm, materna. eles têm que Não é isso, enfren- doutor? É um exercício. eles têm que enfrentar os conflitos para crescerem como amadurecer, para amadurecer. Exatamente. Mas em que momento, em relação ao bullying, os pais devem interferir ou em que momento deve deixar eles discutirem sozinhos? O que acontece? Primeiro, que se tem uma intervenção rápida, aquilo não se desenvolve, não vira bullying. Tá? Tá. Então, se tem uma interferência Trabalho do pai preventivo, ou da mãe preventivo. que fala, meu filho, agora é a hora que você vai ter que se posicionar. E quando eu falo que a pessoa tem que se posicionar, não é ir lá e socar a cara do amiguinho. Tá? A pessoa pode se posicionar justamente com postura, ação e comportamento proativo. Espancamento nunca resolveu. Claro. Se fosse assim, as nossas cadeias só iam sair prêmio Nobel de cadeia brasileira. Né? Então, a postura é uma só. Você vai ensinar essa criança a ser madura, a ser proativa e a resolver os problemas dela com o seu suporte, com você na retaguarda. Isso, na retaguarda, né? Na retaguarda. Aí, olha, não, pai, mãe, não consegui. Aí faz a intervenção direta e aí é a hora de Qual chamar tem todos sido o os papel pais. da mídia, doutora Ana Paula? Olha, infelizmente, em alguns casos de deseducação digital. Uma divulgação dos problemas que contemplam essa famigerada Em vez de... atividade, que eu vou chamar de atividade, que é o bullying. O cyberbullying e o bullying presencial. A mídia deveria e deve ter um papel preponderante Exatamente, mas muito pouco está se falando, infelizmente. para Né? conscientizar pais, Agora, alunos, infelizmente. escolas, clubes. E volta-se a falar o quê? Quando um professor é espancado em sala de aula e tem filme, quando você tem chacina dentro de escola, vamos falar de bullying. Então tá bom, peraí, mataram aí se quantos? aborda o tema. Peraí, deram uma machadada na cabeça de algum, agora vamos conversar de bullying? Isso é... E qual é a sua Isso é sugestão? absurdo. Qual é a sua sugestão? Precisa ter programas específicos e educacionais para isso. Nem dentro das escolas tem. Então, a escola não está preparada, a mídia não está preparada, o governo não está preparado. Então, quantas pessoas, é o que eu me pergunto, quantas pessoas, quantos jovens, quantos professores vão ter que morrer até que alguém comece a se preparar? Fiscalização só da família? Não, da escola também, né? Sim, Tem que obviamente, fiscalizar, né? tem. Os dois lados. Os dois lados. Doutora Ana Paula, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Nosso tempo esgotou. Muito obrigado pela sua presença, Eu que pelas agradeço, informações foi que a senhora forneceu excelente, para o viu? nosso Muito internauta. bom, maravilhoso. Soraya, amei. muito obrigado pela sua Obrigada, presença e participação. obrigada. O Primeiro Escalão volta na próxima quarta-feira. Até lá. Obrigado. É. Obrigada. Muito obrigado, Soraya.